Bom, nós vamos conversar agora com o nosso convidado da hora. O papo vai ser bom, viu, Adriles? O papo vai ser bom, porque... Eita, nós... vai ser... Esse óculos não dá. Vai ser um assunto que você gosta muito e eu também. Eu tenho umas dúvidas aqui também com o nosso convidado, que é o Alexandre Bex. Falei certo? Eu não sei se eu falei certo. Eu espero que eu tenha falado certo. Bex. Balança a cabeça. É assim, Alexandre? Isso, tá certinho. Então tá bom. Boa noite aí a dupla, boa noite a todos os ouvintes aí da PAN, essa rádio que eu tanto estimo, tanto admiro e tanto tenho carinho. O Alexandre é psicólogo e escritor, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade de Califórnia. Tudo tá acontecendo agora. Autor dos livros Inveja, O Inimigo Oculto, O que era doce virou amargo, O que era doce virou amargo, volume 2. O que era doce virou amargo, volume 3. Eita. A magia da beleza feminina. Isso aqui é interessante, hein? Os assuntos são bons. Atua há mais de 23 anos, consultor de relacionamentos. Que maravilha. Adriles, eu vou deixar pra você fazer a primeira pergunta, porque você realmente é um homem que está aí à busca de uma nova dama, de uma mulher pra conquistar o seu coração. Eu tô igual o seu Carlos lá da praia. Se você quiser mandar perguntas pelo Twitter com a hashtag Tamo Junto na PAN, você pode mandá-las. Carlos, chega pra gente. Ô, Alexandre, é inevitável começar esse papo falando exatamente daquilo que estão muita gente comentando, né? Você tem um índice de divórcio, parece em recorde em algumas regiões do mundo, assim, por causa desse convívio forçado de casais que são obrigados a conviver 24 horas por dia, e todo mundo diz, né, que a gente precisa de um certo espaço, né, para conviver, exatamente para fomentar a melhor relação. Tem gente que diz que o melhor tempero é a fome, é uma certa saudade, é uma certa distância calculada. Como sobreviver numa relação em que você é obrigado a ficar com seu cônjuge 24 horas por dia, Alexandre? Bom, mais uma vez, obrigado pela participação no programa de vocês. Estamos juntos na PAN. É bem interessante a sua pergunta, porque o que acontece é o seguinte: a gente está vivendo uma fase muito conturbada e uma fase sem esperança, uma fase que pega todos os pontos da nossa vida, não só o ponto econômico, social, sexual, conjugal, todos. E o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você está em casa, e esse estar em casa permite você dialogar com você mesmo, né? Certas coisas que você não pensava, como, por exemplo, a sua relação conjugal, como é que ela está. Essa pandemia, ela vai acarretar um número de divórcio e um número de separação muito grande, porque é muito fácil você ter uma rotina normal, você trabalha, você estuda, você vai para cá, você vai para lá, e você fica o quê? 1, 2 horas por dia na sua casa com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, enfim. Quando você tem um relacionamento constante, você começa a perceber que certas esferas relacionais não estão mais tão congruentes como elas estavam, ou seja, tudo aquilo que você achou que era realmente bom não está bom, e você começa a se questionar, e você começa realmente a perceber que você precisa realmente ter um outro olhar para ver se é isso que você vai querer ou não, e você entra em conflito, e a gente está numa época que até para você se separar mesmo, é difícil, porque agora está tudo fechado, o fórum está fechado, cartórios estão fechados, enfim. Então, essa proximidade compulsória conjugal, ou seja, que nós somos obrigados a ficar com aquela pessoa, pode trazer aí certos fantasmas que estavam adormecidos, porque o que acontece? O cérebro não estava preparado para você lidar com aquilo estava em algum momento, latente no seu inconsciente, né? Latente é escondido, para quem não sabe. Então estava latente no seu aparelho mental, e a partir do momento que você começa a ter estímulos sensoriais diários, ou seja, essa realidade, aquele conteúdo latente começa a virar um conteúdo manifesto, ou seja, um conteúdo perceptível. E aí que a pessoa entra em conflito e fala: nossa, não é isso mais que eu quero para mim. Então é bem desagradável também, porque você já está numa fase ruim e vai ficar pior ainda, porque você percebeu coisas que não existiam. Você descreveu o cadáver. O que a gente faz para ressuscitá-lo? O que a gente pode fazer, eventualmente, para fugir dessa situação caótica? Como é que a gente constrói uma relação saudável dentro dessa clausura involuntária e forçada que a gente está vivendo? Olha, quando um casal ele entra em conflito, a gente tem que ver o que desencadeou esse conflito, né? O que está desencadeando esse conflito? É um conflito sexual? É um conflito emocional? É um conflito amoroso? O que está
provocando nesse casal. Então a gente tem que ver o seguinte, se esse casal é um casal que dá para recuperar a relação, se existe recuperação nesse relacionamento, se vale a pena investir ou reinvestir nessa relação, se existe ainda sentimento, ou se uma relação automaticamente já falida. Se for uma relação automaticamente falida, não tem muito o que fazer, além de arcar aí com o conflito do dissabor, né, que é uma coisa muito chata. Agora, se forem pontos que dá para serem mudados nessa relação, e atitudes e comportamentos, porque é muito fácil você falar, né? A dica que eu dou para as pessoas é: preste atenção no comportamento do seu cônjuge, preste atenção de como dá essa relação, não só de um lado como de outro, porque a relação ela tem que ser composta bilateralmente e não apenas unilateralmente. Então, se você realmente percebeu que dá para inferir ali alguma coisa positiva para que essa relação volte no nível legal, maravilha. Se não dá, aí realmente acho que cabe ao casal decidir o que vai fazer. Perfeito. Agora, ô Alexandre, o que dá pra gente falar sobre as pessoas da minha geração? A minha geração tá meio perdida aí, né? Porque tá todo mundo em casa, pelo menos quem pode. O pessoal praticamente já não tá mais saindo pra se encontrar nesses aplicativos de relacionamento, de namoro. Então resta pouquíssimas oportunidades, pouquíssimos caminhos, né? Porque ninguém sabe quanto tempo vai durar tudo isso. Tá uma zona isso daí. Geração líquida. Dá uma dica aí pra minha geração, porque os poucos que trabalham não sabem nem mais como faz pra chegar na pessoa, essas coisas. Tá complicado o negócio, quer uma viu? aula, né, Gabriel? Vamos dar uma aula aí, porque é o seguinte, tem poucas agora as moças aqui que você cruza na rua, entendeu? Como que tem que ser a abordagem com essas moças aí? Tudo não é não, bom, te olha com cara de assassino. Enfim. Vai lá. Eu acho que o momento para se iniciar relacionamentos novos não é agora, tá? Porque realmente você não pode olhar no olho, você não pode tocar na pessoa, você não pode se relacionar. Então, eu acho que o momento você pode até se permitir conhecer pessoas dentro e apenas da esfera virtual e tente explorar... Doutor, eu tô conhecendo algumas pessoas que estão furando esse bloqueio, viu? Enfim. Tem gente que tá furando isso, tá aproveitando exatamente esse momento para ter uns encontros dentro de casa. Ouvi falar, mas tudo bem. Isso, boa. Agora, o que acontece é o seguinte, permita-se conhecer pessoas, mas dentro do âmbito virtual, e dentro desse âmbito virtual, como a gente está conversando aqui, ou Instagram, ou WhatsApp, não importa, você explorar um pouco as características dessa moça para que assim que essa pandemia acabar, aí sim você marca um encontro presencial, porque no momento não dá para você conhecer realmente ninguém presencialmente, até antiético e até contraindicado, até pelas medidas de segurança. Viu, Gabriel? Que a gente está fazendo. Agora, eu sei que é chato, o isolamento é muito chato, mas é necessário, ele é extremamente necessário. Agora, eu tenho um amigo, por exemplo, que diz que tá, assim, apaixonado por uma moça lá do trabalho dele, e pra ele é um bom momento, né? Aproveitar que os dois estão lá, um jogado pra um lado, outro pro outro, ninguém vai ver ninguém, é um bom momento pra ele, por exemplo, né? Bom, desde que ele não tenha nenhum tipo de contato físico, mantenha 1,5 metro de distância, eu não vejo problema. Você tá muito ético, agora, doutor, a sexualidade não é tão moral assim. Essa pandemia, uma coisa que era tão simples, né? O dar a mão, o abraçar alguém, o beijar alguém, tá totalmente proibido. Quer dizer, tem coisa pior do que isso? Não tem. Realmente não tem. Então, assim, você manifestar o carinho, manifestar o afeto, que é uma coisa tão natural, tão inerente à própria natureza humana, e você está tolhido disso, né? Você está totalmente proibido de fazer isso. Então, assim, vai ter que controlar. Eu diria para o seu amigo para controlar um pouco a ansiedade, segurar um pouco a onda. Segura a libido. Para ele realmente não se adiantar numa esfera que ele não vai poder realmente obter sucesso nesse momento. Doutor Alexandre, uma pergunta quase pessoal. Eu vejo muita gente falando de alicerçar, estreitar os elos afetivos nesse momento em que a gente está confinado, né, em priorizar aqueles elos afetivos. Mas eu conheço algumas pessoas, talvez eu também, que nesse momento de solidão, de clausura que a gente está vivendo, fica com aquela comichão, a gente fica sozinho, né, no ócio dentro de casa, com a libido empolvorosa, e aí a gente lembra daquela namoradinha que a gente teve em 1912, que não tem mais nada a ver,
e fica com aquilo na cabeça. Vou ligar. E aí a gente liga, a gente se arrepende. Abre um pornô, entendeu? O que a gente faz? Como é que a gente faz pra gente priorizar as relações que realmente são boas e são concretas, que alicerçaram a vida afetiva da gente, e não exatamente ficar ligando e retomando e relembrando relações que poderiam ter sido boas e não foram. Enfim. Bom, quando você fala no passado, eu acho que tem uma frase aí do Freud muito legal, que o passado vem, que o passado é feito para ser ultrapassado, né? É bom você separar o passado do presente, porque se você começar a viver no passado, você vai querer ficar numa postura ali de saudosa, neurótica, realmente não tão agradável, não congruente, porque vai te impedir de você ter relações futuras ou até a sua relação presente, se você tiver. O problema do passado é que ele prende um pouco você no sentido de liberdade, e aí você realmente não consegue desenvolver uma outra relação porque você está preso ali. Então, isso que você está falando... mas quando a gente fica ansioso, parece que o passado vem à tona, né? A gente lembra de uma série de coisas que quando a gente está trabalhando e está ativo e tá até enérgico, claro, a gente esquece. Aí a ociosidade é terrível nesse sentido. A terminologia científica para a qual você está chamando, a gente chama de associação comparativa pretérita. Por quê? Porque está no passado. Então você começa a comparar aquilo que você teve no passado, aquela relação que você teve no passado com a relação que você tem hoje, e aí o que acontece? Você começa, até talvez com uma atitude de fuga, você talvez busque ali naquele passado, você pode estar nem buscando a relação, mas você pode estar buscando um momento daquele passado, que aquele passado foi importante para você, por algum significado que importa para o seu cérebro, para a sua esfera mental, e aí você está tentando reviver uma época, por exemplo, uma época de tranquilidade que a gente não está vivendo agora, uma época de liberdade que a gente não está vivendo agora, mas através da figura de uma pessoa, por exemplo. Então, assim, essa pessoa ela pode ser representativa de uma época e não necessariamente essa pessoa, mas às vezes essa pessoa também pode lembrar para você que você poderia ter investido um pouco mais ali naquela relação, e por imaturidade, geralmente quando a gente fala em passado, a gente fala em imaturidade, porque talvez naquele ponto você não estava com o cérebro tão formado, com sua esfera mental tão ali feita, e você pode ter deixado realmente alguma relação ter acabado. Então tem várias vertentes aí, mas se era a sua pessoal, eu acho que você é a melhor pessoa para você pensar dentro dessas dicas que eu te dei, se é a época ou se é a pessoa. Aí é você que realmente vai saber. Alexandre, agora falando sério, inclusive, quando a gente fica muito sozinho, muito ocioso, muito entediado, por mais que a gente leia, por mais que a gente veja filmes ou faça outras coisas, realmente a nossa libido vai nas alturas, doutor. E aí a ociosidade dá um tesão desgraçado. Como é que a gente recanaliza essa energia represada, uma vez que o senhor mesmo proibiu taxativamente a gente ter encontros, abraços, beijos, afetos com outras pessoas? O que a gente faz? Me dá dicas, doutor. Me dá não. Dê pra humanidade, para o ouvinte da Jovem Pan, dicas de como recanalizar essa energia sexual intensa na ociosidade. Tá. A proibição é da OMS e do Ministério da Saúde. Tá bom, não. Tô endossando também. Escuto o que eles falam. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Olha, o que eu falaria para você virtual, né? Tente explorar o mundo virtual. Tudo que ele não quer. Vai todo mundo voltar para adolescência, doutor? Eu entendi que você falou da solidão. A solidão, sim. Realmente, o ser humano não nasceu para ser sozinho, né? O homem, a mulher não nasceram para ser sozinho. Então, essa é uma época que está deixando as pessoas muito sozinhas, as pessoas estão realmente ali meio em conflitos, meio angustiadas. A gente está vivendo períodos de ansiedade e períodos de depressão que nunca houve na história, exceto em épocas de guerra. O que a gente está vivendo hoje, se vocês me permitirem aqui fazer uma comparação, era como se hoje todos nós estivéssemos em 1945, em janeiro, fevereiro de 1945. Por que eu falei essa data? Porque essa data ainda era da Segunda Guerra Mundial e era a data que faltavam alguns meses para a guerra acabar. Então, assim, você imagina o sofrimento daquele povo todo, especialmente o povo ali perseguido, né?
pelos nazistas e sabendo que a guerra estava para acabar, e qual que é o tipo de ansiedade? Vai acabar amanhã? Vai acabar semana que vem? Então, assim, o que a gente está vivendo aqui, eu posso te assegurar tranquilamente, é a mesma sensação de uma terceira guerra mundial, só que de uma terceira guerra mundial biológica, né? Não é o fato, veja, não é nada disso, esse vírus não foi um vírus produzido, ele é um vírus de um animal silvestre que acabou migrando para o ser humano como tantos outros migraram, né? Mas a sensação é mais ou menos essa. Então, assim, nós estamos muito doridos, nós estamos presos e ansiosos em querer que o desfecho se dê logo, mas ainda vai algumas semanas, ainda vai alguns meses. Então, cabe a todos nós ter um exercício de controle de ansiedade, por quê? Porque amanhã, quando a gente acabar, quando levantar, você não tem uma data, nossa, minha prova na faculdade ia acabar naquele dia. A minha entrevista de trabalho é semana que vem. Não é esse tipo de ansiedade que a gente está falando. A gente está falando de um tipo de ansiedade muito ferina, muito mortal, onde não existe relato na história, exceto em guerra mesmo. Por isso que eu fiz essa comparação com a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Doutor, para fechar o nosso papo aqui, a gente está falando exatamente da clausura, então vou fazer uma premissa aqui, otimista, para quando acabar essa clausura, para quando a gente voltar ao convívio social, afetivo, sexual, que seja, o que o senhor imagina que vai acontecer? Que as pessoas vão ser mais criteriosas, dado esse longo período de reclusão que a gente está? Ou as pessoas vão se abrir para um novo carnaval, vão sair ficando com todo mundo, entabulando amizades, sexo, namoro, com o primeiro que pintar? O que o senhor acha que vai acontecer após um período tão grande de reclusão, não só do brasileiro, mas como da humanidade toda, nas relações afetivas? Olha, muito boa sua pergunta. Aliás, muito boa a pergunta de vocês aí ao longo do programa. O que vai definir a nossa modelagem comportamental vai ser justamente a personalidade de cada um. Se é uma pessoa mais introvertida, ela vai com mais calma e ela vai realmente se restringir nas suas ações. Se é uma pessoa mais extrovertida, com caráter mais extrovertido, ela vai realmente ter um comportamento mais menos controlado e mais afoito, como você mas falou. Essa solidão não pode mudar esse tipo de personalidade inerente, intrínseca de cada um? Por exemplo, o tímido que já ficou muito tímido, aí explode, sei lá. O que o senhor acha? Entendi. Quando a gente fala em personalidade, o que a gente muda na vida, a gente muda preferência, a gente pode mudar algumas opiniões e pode mudar gostos. Caráter não se muda. Personalidade não se muda. Você nasce com ela ou ela foi desenvolvida até na sua primeira infância, circunstâncias, né, na formação da sua primeira infância. Então, quem fala, se você pegar alguém que fala que caráter muda, que personalidade muda, essa pessoa não entende de saúde mental. Sério, mas as circunstâncias... As circunstâncias, por exemplo, uma pessoa que passa por um período traumático num campo de concentração, por exemplo, muda, não altera muito a questão, o fulcro da personalidade dela, a percepção de mundo, de vida. Se essa pessoa for uma pessoa humana, ela vai ser mais sensível. Eu acho que uma coisa aqui que responde bem a tua pergunta, o que pode mudar nas pessoas, o que pode ser despertado, o que eu falaria para vocês é o seguinte: as pessoas mais sensíveis, as pessoas realmente humanas, que não são pessoas fúteis ou que não são pessoas que ligam para ostentar, porque eu acho que uma coisa que essa epidemia mostrou é que todo mundo está no mesmo nível. Não existe mais doutores, não existe mais estudantes, não existe mais pobres ou ricos. Todo mundo está na mesma esfera, está nivelado. O que vai mudar daqui para frente não é a sua condição econômica, mas especialmente aquela pessoa que você é. Se você é uma pessoa sensível e você é uma pessoa que é uma pessoa boa de alma, que é isso que a psicologia faz, a psicologia estuda a medicina da alma, né? Exatamente. Esse tipo de pessoa, ela vai ser mais sensível, vai ser mais humana e vai realmente olhar as pessoas com outros olhos. Agora, ou seja, a pessoa que é muito, voltando à pergunta, a pessoa que é muito sexualizada, muito afetiva, muito passional, vai virar um fauno depois dessa pandemia, dessa reclusão. Fantástico. Agora, e aquela pessoa que realmente não é uma pessoa dada, não é uma pessoa que tem outros tipos de caráter, mais reclusa, um caráter como é que econômico, um caráter social, ostentativo, essa pessoa não muda. Ela vai olhar
que bom que acabou, posso tomar minha vida. Mas aquela pessoa que é uma pessoa de alma, ela vai ter outros olhos. Agora, amigo, doutor, tem uma dúvida aqui. Os gatilhos, né? Porque a gente tá passando por um momento que tem muita gente ficando ansiosa, então o cara fica ansioso, começa a comer o triplo, só fica em casa, vai, come toda hora. Como é que a gente consegue identificar os gatilhos pra tentar dar uma refreada aí? Porque realmente é um momento que a ansiedade aflora de uma maneira que fazia tempo que eu não passava. Você nem percebe que você tá ansioso. Eu, por exemplo, não percebo. Me fico indo na geladeira de 5 em 5 minutos. É uma coisa horrível, assim. Eu não, assim, ansioso no âmago da... Que eu acho que eu vou trabalhar aí toda noite junto com vocês. Não, porque no profundo da palavra, eu sou zero ansioso. Mas são movimentos que você fica fazendo. Você vai na geladeira, você abre um salgadinho, você abre não sei o quê. Você pega uma azeitona, pega não sei o quê. É impressionante. Bom, vamos lá. Muito legal a tua pergunta. Os gatilhos. Os gatilhos da ansiedade, a ansiedade, ela realmente pode desencadear aí um transtorno compulsivo obsessivo na vertente alimentar, como você falou, ou outros transtornos compulsivos obsessivos, como você pode aumentar o uso do tabaco, aumentar o uso do álcool, especialmente porque você vai estar em casa. Então, dependendo se você é uma pessoa muito ansiosa e qual é o tipo de direção que a sua ansiedade toma, ou se você tem algum tipo de compulsão ali, isso vai ser mais exacerbado, não tenha sombra de dúvida nenhuma, e é bom prestar atenção porque uma verborragia, por exemplo, a pessoa pode começar a falar muito mais rápida, mudanças comportamentais importantes, então você tinha um comportamento mais quieto, mais reservado, e você começa a ser uma pessoa mais agitada. Eu acho que é um gatilho, são gatilhos de ansiedade mais veementes, como a própria mania de limpeza. Você começa a limpar o apartamento, limpar a sua casa, e tomar atitudes que você não fazia, né? Um comportamento muito irrequieto, de você não parar, também acho que é um outro gatilho. Do outro lado, você tem os gatilhos depressivos, que são o quê? Que são gatilhos que realmente a sua depressão ela vai aumentar, você vai ficar mais triste, você vai ficar mais amargurado, você vai ficar mais recluso dentro do próprio, você vai se isolar dentro do próprio distanciamento social, porque a depressão ela remete a isso. Então, assim, é importante prestar atenção nesses aprofundamentos de comportamento para que você possa ali se perceber e dialogar você com você mesmo. Além da sua pergunta, é importante a gente falar que o tipo de ansiedade que a gente está vivendo agora, ela recebe a nomenclatura de ansiedade, entre aspas, especificamente pandêmica. Nunca houve uma ansiedade dessa. Perfeito. Nunca houve. Então, se você pegar a literatura de 1946 para cá, nunca existiu esse tipo de ansiedade. Você acha que pode se constituir uma nova patologia, uma nova síndrome baseada nesse período de reclusão? Fantástico, exatamente. É um novo tipo de ansiedade que não tinha na literatura, mas já está começando, você já está vendo isso na literatura americana. Perfeito. É uma expressão, inclusive, americana que começou há uns 15 dias atrás. Por quê? Porque quando você tem ansiedade, vou participar da Jovem Pan hoje. Claro, você fica ansioso, é normal. Vou fazer a prova na faculdade. Você sabe que você tem um horário para fazer a prova. Vou ter uma entrevista de emprego. Você sabe que aquilo é importante para a sua subsistência. Vou sair com uma garota nova, como vocês falaram, né, que é importante, tal. Maravilha. Tudo isso tem um tempo cronológico a ser cumprido. O que acontece? Aqui a gente não existe tempo cronológico. E além de não existir um tempo cronológico, e não existe mesmo, você está lidando com o quê? Qual que é o objetivo do isolamento, do distanciamento, né? É a palavra que eu gosto de usar, distanciamento social. É você viver ou é você morrer. Entendeu? Porque se você pega isso, você pode morrer. Independente de você ser saudável, jovem ou não jovem, não importa. Ô, então, doutor, esse tipo de ansiedade é totalmente viral e mortal. E é uma ansiedade específica mesmo. Específica. Ô, doutor, e o senhor tem um trabalho, parece que, em relação à síndrome do pânico, né? E você está falando de uma nova ansiedade, de uma nova eventual patologia causada por essa pandemia, por essa reclusão. E aquelas que já existem, tipo bipolaridade, a própria síndrome do pânico, o senhor fez um trabalho interessante. Como é que você, eventualmente, regula essas síndromes, essas patologias, sendo que a gente está vivendo um período de exceção tão complicado para essas pessoas, né? Como é que você, enfim, como é que regula esse tipo de coisa? Olha, na esfera mental, neurótica, que é o que todos nós somos, quando a gente fala em neurose, até assusta o nome, né? Mas é normal. Parece que a neurose se transformou em realidade, né, doutor?
Parece que a neurose se transformou em realidade, ou seja, é complicado isso. Muito. Nada na psicologia, do ponto de vista do aparelho mental, quando você fala em esfera neurótica, é tão cruel, é tão viral quanto a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma manifestação 100% psicológica, ela não tem nada de físico, ela não tem nada de nenhum fator morfológico, psiquiátrico, ela é uma doença essencialmente psicológica, tá? E a síndrome do pânico, ela está muito ligada ao quê? Ela está ligada ao viver e ao morrer também. E quais são os dois principais sintomas, os mais fortes da síndrome do pânico, entre tantos que ela tem? É a dispneia, que é a falta de ar, né? E além da dispneia, é a sensação iminente de morte. Então, uma pessoa que está hoje, que já é ansiosa, que já tem síndrome do pânico, e numa catástrofe dessa, pandêmica, mundial, aonde a gente está falando que é um vírus respiratório, lembrando que a síndrome do pânico, ela se reporta psicologicamente à respiração, é crucial isso, é fatal, porque a pessoa pode achar que ela não está respirando, ela vai ter uma crise de PA, de pressão alta elevada, ela vai ter os BCs, o batimento cardíaco também elevado, ela vai se sentir quente, porque ela vai estar com todas as alterações fisiológicas, ela vai para o hospital achar que ela está com Covid e ela não está com nada, porque a síndrome do pânico para a sua respiração, você respira, mas você acha que você não está respirando. Eita. Doutor, né? Deixa eu só, eu vou te deixar um abraço, eu preciso chamar um intervalo aqui, tô em cima do laço. Desculpa, eu não vi. Eu preciso chamar um intervalo aqui, tô em cima do laço. Por favor, tô aqui, tô à disposição. A gente já volta, a gente se despede depois do intervalo. Até mais. Tamo junto na Pan.